Pode ser? Então vamos lá, hora do show. Vocês estão vendo aí já a projeção do título? Sim. Tá ok, né? Ótimo, então obrigado. Então vamos lá. Então, vamos começar a trabalhar. E a minha formação, eu tenho doutorado na área de biologia animal, com ênfase em genética, e depois eu também fiz pós-doutorado na área de genética molecular. Eu trabalho hoje mais com micro-organismos, mas eu tenho vários trabalhos com genoma humano, então fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, a gente está falando da central de comando, que é o DNA. Eu falo que o DNA é um grande banco de dados, tá? Ele pertence a uma categoria que é a categoria ácido nucleico. Ácido nucleico, nós vamos dizer que são polímeros de nucleotídeos não ramificados unidos por ligações fosfodiéster. Então, traduzindo para o português, o que é um polímero? É uma molécula que ela é feita de monômeros. Foi esclarecedor, não foi? Então, vamos traduzir. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, o que é um polímero? Vou tomar como exemplo, se a gente pega uma parede, a parede seria um polímero, mas para essa parede ser construída, você tem que usar monômeros. Esses monômeros são os tijolos. O que significa isso em biomoléculas? As nossas biomoléculas, elas têm uma característica muito peculiar que nós podemos usar moléculas pequenas e essas moléculas podem ser combinadas para formar uma molécula maior, ok? No nosso caso aqui, quem seria a nossa parede? O ácido nucleico. Quem seriam os tijolos? Seriam esses nucleotídeos, seriam as moléculas, ok? Que eu poderia combiná-las para formar uma molécula maior. E com isso nós temos duas grandes moléculas, DNA e RNA. DNA vai servir para armazenamento e transmissão da informação genética, ou seja, eu gosto também de associar como se ele fosse um grande livro que ele vai conter capítulos. E esses capítulos vêm contando histórias, instruções. Os capítulos seriam os genes, ok? E o RNA, que é um grande parceiro do DNA, que ele é responsável pela expressão das características genéticas. Então, a manifestação do fenótipo depende do RNA, ok? As informações do genótipo, elas ficam no DNA. Então, beleza. Sabendo disso, aqui um recordar é viver, só para a gente lembrar, o DNA que fica à nossa direita, ele é uma dupla fita em hélice e tem duas cadeias polinucleotídicas, como a gente tinha dito lá na definição, ok? E essas cadeias polinucleotídicas, elas ficam mantidas pelo pareamento das bases. E aí eu uso um esquema super técnico para guardar. O pareamento de bases, ele se baseia na dupla Agnaldo-Timóteo Gal Costa. Agnaldo-Timóteo quer dizer que é adenina pareando com timina. Gal Costa, guanina pareando com citosina. Lembrando que a adenina forma duas ligações de hidrogênio com a timina e a guanina, 3 pontes de hidrogênio com a citosina, certo? Então, esse nosso banco de dados é organizado assim. E aí nós temos as nossas queridas meninas que eu coloquei do lado lá, citosina, guanina, adenina, timina. Nomes bonitos para quem tenha, por exemplo, poligêmeos, né? Então, se tiver 4 gêmeos e forem meninas, estão aí os nomezinhos sugestivos, ok? Já o RNA tem uma particularidade. Ele é formado por uma única cadeia. Essa única cadeia agora não segue mais o princípio do pareamento AT-CG, porque agora entra um outro membro, que é a uracila, certo? Então é muito importante. A uracila é a base nitrogenada que compõe o RNA. A timina, que está aqui, ó, é a base nitrogenada do DNA. Paulo, qual a importância disso para a gente? É porque a célula, ela usa isso como um sistema para ela orientar onde cada ator tem que ficar na célula. O que eu quero dizer com isso? Quem tem timina é uma molécula de natureza nuclear, ok?
Quem tem uracila é uma molécula de natureza citoplasmática. O que eu estou dizendo? O DNA tem que exercer sua função no núcleo. O RNA tem que fazer a sua função no citoplasma. Então, a célula tem que saber discriminar onde esses ácidos nucleicos se localizam, certo? Por enquanto está bem, né? Eu vou brincar com vocês que eu uso um sistema de velocidade meu, que é o sistema CREL. Agora estou no CREL 1, mas até o meio para o final da conferência eu vou estar lá no CREL 6, ok? Então me acompanhem. Se vocês forem para a luz, me avisem, tá? Ok? Aí pode brincar, depois eu vou fazer umas brincadeiras com vocês, mas vocês podem já começar assim. Se tiver muito complicado, vocês podem usar esse aqui que eu estou pondo no chat, tá? Aí você põe aí assim, on the light. Ok? Tá? E aí deixa eu aproveitar também, eu faço uma brincadeira, é o seguinte, se tiver tudo bem, vocês vão falar assim para mim, ó. O que está escrito aí, por favor? Quem fala aí no áudio? Is we on the tape? Isso, garoto, muito bem, é nós na fila. Isso, se o negócio desandar, aí vocês vão falar assim, ó. O que quer dizer? Viajei na maionese. Bem, tá bom? Então, nesse exato momento, vocês estão on the tape ou on the helmets? Por enquanto, on the tape, né? Então, ótimo. Então, aí é importante saber essa questão, por que nós temos a timina? Porque ela vai definir que o DNA exerça sua função no núcleo, a uracila no RNA, para determinar, para que a célula seja capaz de discriminar e entender que agora essa molécula tem que ficar no citoplasma. Então, beleza. Então, eu brinco assim também, ó, quem gosta aí do Game of Thrones, ok? Então, é mais ou menos assim, lembrando que o DNA é uma dupla fita em hélice, cadeias antiparalelas, unidas pelo pareamento das bases, a TCG, ok? O RNA, fita simples, fechou? Aí, então, pronto, já lembra do Game of Thrones aqui, ó, para não dizer que eu não estou atualizado com as séries da Netflix. Então, olha só, agora, o que tem nesse nucleotídeo que é tão importante para nós? Ele é composto de 3 elementos. Uma pentose, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. O açúcar é uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, que a gente numera, tá? No sentido horário. Aqui nós temos a desoxirribose e aqui nós temos a ribose. A diferença aqui no jogo do erro consiste aqui, ó, no carbono 2, ok? Que aqui eu vejo que não tem uma hidroxila. O que chama desoxi? Des é uma negação dizendo não tem oxigênio, tá? Então, quem não tem oxigênio? A desoxirribose, aqui no carbono 2. Aqui, ó, no carbono 2, vocês estão vendo a ribose. Isso também é importante para definir, ó, é esse açúcar que dá nome ao DNA. É esse açúcar que dá nome ao RNA. E essa estrutura é importante porque é como se fosse um chassi de um carro, onde eu vou montar as estruturas do carro. Então, no nucleotídeo, ele vai ser montado em cima desse açúcar, ok? Que virão os outros 2 elementos. Aí nós temos as meninas, as purinas. Por que a gente chama de purina? Em função dessa estrutura química aqui, ó, que eu vejo que ela forma a adenina e a guanina. A diferença fica nos ligantes aqui, ó. E eu tenho as pirimidinas. As pirimidinas, eu vejo essa estrutura aqui, ó. E aí eu vejo um detalhe importante. Eu vejo, ó, que eu tenho lá as meninas, ó, timina, citosina e uracila. Faltou o A aqui. Aí a diferença está no quê? Primeiro, até melhor, desculpa. O que eles têm de igual? A estrutura, a molécula principal é essa pirimidina. O que está variando? Os ligantes, ok? Lembrando que a timina eu vou encontrar no DNA. A uracila no RNA. André, tenta reconectar, porque deve ser problema de conexão, tá? Todo mundo está me ouvindo? Tá tudo bem? A minha voz veludosa e linda está chegando até vocês? Tá ótimo.
Tá, professor, tá tranquilo. Tá? Sim. Tá, beleza. Vocês estão vencendo o efeito da insulina? Sim? Ah, então que bom. Porque nessa hora, às vezes, vocês podem me escutar assim, ó. Larará, naraná, mas aí não vá para a luz, ok? Fiquem comigo. Tá? Como eu brinco também, uma vez eu perguntei para a turma, vocês estão na luz? Aí o menino falou, não, professor, eu estou vendo tudo escuro. Aí eu falei, para, garoto, tu tá errando, tu tá descendo. Então não desce não, fica aqui com a gente, ok? Toma café e fica com a gente. Outro detalhe importante, olha só. O grupamento fosfato, o DNA tem uma particularidade, ele tem carga negativa. Eu vou precisar disso para quando eu chegar nas estonas, ok? Porque a gente tem uma programação de conhecer as queridas estonas ainda hoje, para entender a regulação. E é muito importante essa interação de cargas. Então, juntando tudo, está aqui um nucleotídeo. Tem que ter o açúcar, a base nitrogenada e o fosfato. O grupo fosfato vem na forma trifosfato, ok? Que é uma forma mais energética utilizada para a síntese das moléculas. Então, ó, quem te tinha dito? Então, o modelo do DNA, eu tenho isso aí, ó. São duas cadeias polinucleotídicas, ou seja, são os nucleotídeos ligados lá pela ligação química, que é a ligação fosfodiéster. Naquele meu modelo lá que eu falei da parede, a parede é o polímero, o tijolo, o monômero. E eu tenho que ter um cimento para ligar os monômeros. Agora, indo para o nosso modelo, o polímero nosso é o ácido nucleico. O monômero, o nucleotídeo, que nós vimos que são vários tipos. E a ligação fosfodiéster é como se fosse o cimento para ligar esses nucleotídeos, ok? Só que eles são ligados em série. E isso permite que o DNA agora forme uma dupla fita em hélice, com cadeias antiparalelas. E a união das cadeias pelo pareamento que eu falei super simpático, Agnaldo Timóteo Gal Costa, ou seja, adenina pareando com timina, citosina com guanina, certo? E segue a complementaridade das bases. Então, aqui é um modelo só para gerado em computador, para a gente entender isso. Cada cor aqui é uma daquelas cadeias polinucleotídicas. Aqui a representação, quando tiver na forma de um pentágono, do açúcar. Aqui, internamente, as bases nitrogenadas. E essas figurinhas espetadas aqui, ó, o grupamento fosfato, tá? E aí tem um detalhe importante. Essas cadeias são organizadas seguindo o sentido da vida. Aí uma pergunta muito importante. Qual é o sentido da vida? Momento filosófico aí, ó. Quem for para a área de psiquiatria já começa já resolvendo no primeiro semestre. Qual é o sentido da vida? Quem me diz? 5 linhas para 3 linhas. 5 linhas, 3 linhas. Ah, tudo bem. O sentido da vida é 5 linhas para o 3 linhas. Muito bem. Já resolvi um problema existencial de vocês, ok? Então, ó, o que eu estou dizendo? Sempre as cadeias vão ser orientadas do grupo fosfato, que ele fica no carbono 5 linha, tá? Então, ele está aqui localizado, que vai ficar no 5 linha desse açúcar que não está aparecendo. E um grupamento hidroxila que fica na ponta 3 linha. Então, a gente brinca dizendo que o sentido da vida é do sentido 5 linha para o 3 linha. Ok? Tá? Aí eu tenho uma cadeia orientada 5 linha, 3 linha, indo de cima para baixo, e a outra cadeia 5 linha, 3 linha, de baixo para cima. Por isso que elas são antiparalelas, ok? E o pareamento aqui, que eu brinquei, ó, Agnaldo Timóteo. Esses pontinhos aqui são as ligações fosfodiéster. E o pareamento Gal Costa. Eu tenho as 3 pontes de hidrogênio aqui, ok? O que eu preciso disso? Para vocês entenderem o seguinte. O que é o código genético que a gente vai ver daqui a pouquinho? Tem a ver com a ordem com que essas bases nitrogenadas aparecem na cadeia de DNA. Por exemplo, essa sequência que está aí, ó, lendo aqui de baixo para cima, ó, GTCA, é um trecho do seu genoma, mas isso não quer dizer que o seu genoma é todo feito nessa ordem, ok? É o alfabeto da vida. Então, assim como você escreve um texto variando as palavras, a mãe natureza também tem um texto dela, só que o alfabeto é um alfabeto de 4 letras, ok? Tá?
Agora, vamos dar uma organizada, que é onde vira a salada de fruta dos conceitos. Qual é a diferença de cromossomo para cromatina, para DNA, onde eles se misturam? Quem é quem? Eu vou brincar dizendo o seguinte: aconteça o que acontecer durante essa conferência, se você já estiver totalmente perdido, não sabe nem para onde está indo, se está indo para Mercúrio, Vênus, Marte, se já está contando quantos anéis tem em Saturno, independente, mas se eu te perguntar, você vai falar DNA. Fechou? Aconteça o que acontecer, se eu perguntar, na dúvida, põe no chat DNA. Por que eu estou falando? Porque tudo que nós vamos ver hoje está associado ao DNA, ok? Então, qual é a diferença entre os três elementos? Olha só, o nosso DNA está aqui, ó. Nós começamos aqui, ó, certo? Então, essa figura simpática aqui, ó, por exemplo, ela está representada aqui, ó. Isso aqui é uma única cadeia de DNA, ok? Agora, essa cadeia, ela começa a sofrer uma condensação, um empacotamento. Na hora que começa a empacotar, eu vou começar a formar um cromossomo, tá? O que é a cromatina? É o nosso DNA descondensado associado às histonas, ok? Quando ele começa a condensar, essas histonas vão ajudar a fazer com que essa molécula de DNA saia de um grau de menor compactação para um grau de maior compactação. Entenderam? Tá? Vocês querem que faça algum esquema? Tá? Tudo bem? Então, guarda o seguinte, tudo é DNA. Qual é a diferença? A cromatina é o DNA descondensado associado às histonas. O cromossomo é a hora que essas histonas ajudam a aumentar o grau de empacotamento do DNA. Aí tem que tomar um cuidado, que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo uma molécula de DNA, aquela dupla fita em hélice, ok? Que ela está começando a se empacotar. Só que tá vendo que virou um xizinho aqui? É onde todo mundo comete um erro, e aí tem que tomar cuidado. Aqui vocês estão vendo uma cadeia de DNA. Uma cadeia que eu estou dizendo é uma molécula dessa aqui, simpatiquinha, fechou? Do outro lado, eu tenho a mesma molécula duplicada. Fechou? Que são as cromátides irmãs, que a gente chama. Quem são as cromátides irmãs? São as cadeias de DNA idênticas. Essas cadeias levam as mesmas informações, ok? Aqui nós estamos vendo uma aula muito legal que todo mundo ama, que é aquela aula de divisão celular, quando a gente fala da metáfase. Vocês lembram? Claro, lembramos de tudo. Então, ótimo, tá? Porque lá na metáfase é a hora que o DNA ganha o grau máximo de condensação. Aí você chama de cromossomo. Só que ele tem agora duas moléculas aqui, que uma perninha do X vai para uma célula. Uma perninha do X vai para outra célula. Tá? Eu chamei perninha do X, mas na hora da prova é super técnico, é cromátide irmã. Tá? Nada de pôr, pelo amor de Deus, perninha no X, ok? Tá? Mas entenderam essa lógica? Tá claro isso? Então tá, vão interagindo, coloquem sim, não, dúvida por enquanto, posso seguir? E vou interagindo para vocês não sofrerem os efeitos da insulina e da histamina e para a luz. Então tá bom. Então olha só, outra coisa importante, brincar de anatomia de cromossomo, tá? Assim como vocês têm anatomia para os órgãos, a gente tem uma anatomia para cromossomo. Quando tiver na forma de um xizinho, é lembrar que a molécula de DNA está duplicada, ok? Então, aqui eu vejo uma molécula de DNA dupla fita em hélice e eu vejo outra idêntica a ela desse lado. Elas precisam ficar unidas em um local chamado centrômero. Aqui existem proteínas que vão manter essas duas moléculas unidas, até a hora de chegar na anáfase para separar cada molécula. Cada parte a gente chama de braço. Aqui é o braço longo, aqui é o braço curto. Ok? Também a gente chama carinhosamente de braço P, do francês petit, e o braço Q, que foi algo brilhante que o pesquisador pensou. Se aqui é P de petit, o que vem na ordem, no alfabeto, é o Q. Foi super técnico assim. Tá? Então, o braço curto, o braço longo.
Nas extremidades, nós vamos encontrar os telômeros. Os telômeros são sequências dessa molécula de DNA que agora não tem função de codificar, mas tem função de proteger o DNA, ok? O telômero é importante para impedir que as pontas dos cromossomos se unam. E para impedir que um cromossomo que é linear vire um anel, tá? Eu brinco dizendo que o telômero é como se fosse uma tampa de caneta Bic, que aí protege a ponta. Telômero é importante também, porque à medida que o telômero encurta, é a hora que a célula desencadeia uma programação que é a apoptose, é a hora da morte celular, ok? À medida que os telômeros encurtam, isso vai adiantando o envelhecimento celular. No caso de células tumorais, os telômeros não encurtam. Oh, tudo bem? Assim, e é importante, durante a conferência, para a gente interagir, quando chegar em conclusões importantes, aí todo mundo tem que pôr no chat, e eu ponho assim, ó. Tudo bem? Tá? Ok? E se vocês forem matando as dúvidas minhas, eu ponho assim para vocês, ó. Ok? Já mandando assim para vocês, ó. Então, ó, continuando. Aí deixa eu ver aqui que o Vinícius perguntou. Essas proteínas de centrômero são proteínas que elas formam um nome chamado cinetócoro, ok? Esse nome bonito aqui, ó. Essas proteínas que formam cinetócoro é que vão ligar lá com o fuso mitótico para ocorrer a separação das cromátides, ok? Aí são proteínas. Quem é o melhor amigo do DNA depois do RNA? Proteína, ok? Sem as proteínas, a gente não teria função celular. Então, beleza. Tudo bem aqui da anatomia? Então, ó, só para reforçar isso, ó, cada cromátide você está vendo uma dupla fita de DNA. Lembrando que essa fita de DNA aqui, a mesma sequência das bases nitrogenadas, eu encontro aqui do outro lado, ok? E o cromossomo nessa forma, eu só encontro ele na aula de metáfase, ok? O cromossomo seu, depois de divisão celular, ele só fica com uma perninha do X. O problema é que muitas vezes vem a palavra cromossomo, e aí aplica cromossomo para tudo, né? Mas tem que tomar cuidado. Quando você tiver apenas uma cadeia separada, eu estou vendo a célula em intérfase, tá? Não está se dividindo. Agora, quando ela decide dividir, é porque ela tem que, primeiro, dobrar a quantidade de DNA para depois dobrar o número de células. Tá aqui, ó, moléculas de DNA duplicadas, ok? Essa molécula tem exatamente a mesma sequência dessa molécula aqui. Mas essa condição só ocorre na divisão celular. Tudo bem? Então tá. Isso aqui é a carinha de um cromossomo. É assim que é um cromossomo na vida real. Eu sabia que o Vinícius ia perguntar, ele não falou lá das proteínas, eu sabia. Tá aqui, ó, em azul, são as proteínas. O que vocês estão vendo aqui? Ó? Essa linha é o DNA. Lembrando que o DNA é uma cadeia linear, ok? Aqui, ó, existem proteínas que protegem, ó, as pontas do DNA. Existem proteínas que ligam o DNA numa outra proteína que forma o que a gente chama de arcabouço, ok? E aqui as proteínas, ó, do centrômero. Vocês estão vendo que DNA e proteínas é uma parceria de muito sucesso, não é? Ok? Sem as proteínas, o DNA não teria como operar. Essas aí são as proteínas não histônicas que a gente chama. Fechou? Então, são proteínas que são importantes para ajudar a dar a forma de um cromossomo. Aí, imagina, dentro de uma célula sua, uma pergunta boa também para a gente analisar. Se a gente pegar na nossa espécie, são quantos cromossomos? Coloca aí no chat. São quantos cromossomos que nós temos? 46, né? Show! 46, não é? Organizados em 23 pares. Agora, se eu perguntar assim, ó, tá certinho, Vinícius? Perfeito. E se eu perguntar se nós temos quantos cromossomos, ou melhor, desculpa, nós temos quantos cromossomos por célula? O total? 46, não é? Organizados em 23 pares.
E se eu perguntasse agora assim, ó, quantas moléculas de DNA nós temos no núcleo de cada célula? Quanto que a gente tem? Oi? 98. Depende da fase, né, professor? Se estiver duplicada. Vamos pensar sem duplicação. Uma célula normal, sem divisão celular, ela teria quantas moléculas de DNA no núcleo? 46? Ah, muito bem que vocês falaram, ó. Isso, vocês vão guardar o seguinte, cada cromossomo é igual a uma molécula de DNA, ok? Então, nós temos no núcleo de cada célula do nosso corpo 46 moléculas de DNA. E elas formam os cromossomos. Aí lembra que eu falei a brincadeira na conferência? Na dúvida, tudo é DNA. Ok? Então, aí eu queria que vocês guardassem essa lógica da coisa, tá? Então, por quê? Aí você imagina que nós teríamos 46 figuras, como essa que eu estou representando aqui, ó, no núcleo de cada célula. Agora, uma curiosidade: cada cromossomo seu, em média, tem em torno de 1,80 m de comprimento. Tá? Não errei, é 1,80 m. Como é que eu vou pôr 46 moléculas de 1,80 m dentro de um núcleo microscópico? Voodoo? Vai voodoo lá, joga lá, pode pirlim pim pim, faz mágica? Muita condensação? Condensando. Isso, show, eu vou ter que condensar. E essa condensação vai entrar agora outra categoria de proteína, que são as estonas. Muito bem, Gabriela. Tá? Então, aqui, ó, um momento importante. Vocês estão vendo um exemplo de proteínas não estônicas. Então, elas ajudam a proteger ponta de cromossomo, local onde cromátides irmãs vão ficar unidas, proteínas que vão prender o DNA nessa outra proteína de sustentação, que a gente chama de arcabouço, ok? Então, vocês estão vendo que a vida do DNA é bem movimentada. Então, a esse conjunto de cromossomos, a gente dá o nome de cariótipo, como está aqui, ó. E o cariótipo é específico de cada espécie, em termos de número de cromossomos, tamanho dos cromossomos e a forma deles, ok? O cariótipo, assim, a gente organiza ele para os nossos 23 pares, como vocês falaram. Lembrando que cada figurinha que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo moléculas de DNA, tudo bem? E lembrar que nós temos 22 pares autossômicos, ou seja, são cromossomos que portam genes para definir as características do indivíduo. Tá? O que eu estou dizendo? Cor dos olhos. Genes para definir cor dos olhos, eu encontro aqui nos autossômicos. Os seus genes do sistema imune estão aqui nos autossômicos. Tá? Os seus genes para definir seu grupo sanguíneo, nos autossômicos. Ok? O que eu vou encontrar no sexual? Aí tem um parzinho, ou é X ou XY. Aí eu vou definir como vai ser a organização do sistema reprodutor do indivíduo, ok? Aqui tem genes que vão definir as características do gênero. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto tá... Eu estou no CREO 2 ainda, tá? Vou começar a acelerar daqui a pouquinho. Ok? E aí os cromossomos, eles apresentam essas formas com relação à posição do centrômero. Opa, mas espera aí, agora vocês têm uma visão do que é o centrômero. Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é o centrômero, ó a carinha. Ok? Isso aqui é o centrômero. Como é que eu posso ter posição do centrômero? Eu posso ter ele no fim, que a gente chama de telo, radical telo, quer dizer, no fim. Ele pode estar perto do fim, na parte mais alta, apesar que ficou de cabeça para baixo, mas a gente fala numa posição subterminal, o acrocêntrico. O submetacêntrico, que divide aquele cromossomo em partes desiguais, e o meta quer dizer no meio, que vai dividir os braços dos cromossomos em tamanhos iguais. Lembrando que isso aqui, ó, é a dupla fita em hélice, ok? Tá? Aqui você está vendo a dupla fita falhou. A dupla fita em hélice aqui organizada. Fechou? Um detalhe, na nossa espécie, nós não encontramos esse cromossomo no nosso cariótipo, ok? Nós não temos os cromossomos telocêntricos.
Se alguém for trabalhar na área de genética, por exemplo, e encontrar num cariótipo de um indivíduo um cromossomo telocêntrico, é porque nós estamos vendo algum tipo de mutação estrutural, ok? Ocorreu alguma quebra cromossômica, tá? Então, esse cromossomo não é característico da nossa espécie. Nós temos os outros, tá? O acro, o sub e o meta. Agora, tudo isso é patrocinado pelas histonas. Quem são elas? Elas são proteínas que elas são muito ricas nesses aminoácidos aqui, ó, lisina e arginina. Isso confere carga positiva. Agora, ó, vou amarrar lá com o que a gente viu na conferência. Lembra que eu falei que o DNA não tem grupo fosfato e tem carga negativa? Aí a mãe natureza fez o seguinte, olha, se eu não estiver enganado, mata a aula de física, que todo mundo gosta, não é? Claro. Lembra o seguinte, para se ligar a uma molécula de carga negativa, como o DNA, eu tenho que ter histona. A histona teria que ter, então, qual carga? Positiva, para ter uma interação eletrostática, ok? É assim que a histona, ela se liga ao DNA, por essa interação de cargas, tá? E aí, para que serve a histona? A histona permite que o DNA dê 2 voltas ao redor dela. E as histonas são organizadas em 8, ok? A gente chama as 8 histonas, a gente dá um nome bonito para elas, é o octâmero, tá? Esse octâmero, ele vai ajudar no dobramento das histonas. Vamos fazer um experimento rápido aqui de cabeça. Pensa aí imagina aí o seguinte, vamos imaginar que eu pudesse dar para vocês 2 barbantes de 2 metros de comprimento cada um, ok? Aí eu te peço o seguinte, um barbante, você não mexe nele, deixa ele quietinho. No outro barbante, eu quero que vocês façam o seguinte, a cada um dedo de comprimento no barbante, eu quero que você dê um nó. E eu quero que você faça isso por toda a extensão desse barbante de 2 metros, ok? Minha pergunta é, depois que você fez tudo isso, e se eu te pedir, compara os comprimentos, quem está mais curto? O que tem nós. O barbante que sofreu nó, não é? Tenta imaginar que a histona é como se ela fosse uma espécie de um nó biológico. Okay? Se eu quiser encurtar essa minha molécula em termos de comprimento, uma estratégia genial é fazer com que o DNA dê 2 voltas ao redor das histonas. Aí vocês já mataram também uma charada. Histona é uma das proteínas mais abundantes do nosso corpo. Quando eu puser assim, todo mundo fala no áudio O ou digita O, ok? Faz assim. Oh. Muito bem. Oh! Ótimo, muito bem. Quanto maior o O, mais feliz eu fico. Tem que ficar assim, ó. Eu vou mandar isso assim, ó. Ok? Tá? Ótimo. Então, vocês já entenderam uma coisa importante. Por que nós temos as histonas? Uma função é ajudar a empacotar esse DNA, diminuir o comprimento dele. Porque eu tenho que pôr 46 moléculas gigantes dentro de um núcleo microscópico. Pô, merece outro? Muito bem. Eu quero ver todo mundo fazendo Muito bem. Então, olha só. Isso. Então, as histonas são organizadas o seguinte, elas são organizadas em grupos de 8, tá? E elas são classificadas assim, ó, H2A, H2B, H3, H4. Elas sempre aparecem aos pares, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 H3, 2 H4. É o nosso nó biológico. Tá claro isso? Ok? Essa é a primeira função das histonas, ajudar a fazer o quê? O empacotamento do DNA. E aí o conjunto, olha só. Quando eu faço esse conjunto aqui, ó, as histonas, o octâmero das histonas com DNA dando 2 voltas, a esse conjunto eu dou esse nome aqui, ó, nucleossomo. Tá claro? Onde que eu encontro o nucleossomo? Ele está formando a cromatina. Tudo bem? Essa cromatina, quando condensar, vira o cromossomo. Oh!
Muito bem. Amarramos os conceitos agora. Todo mundo. Oh! Ok? Então agora nós amarramos os conceitos. Então vocês estão vendo o seguinte: o DNA sozinho ele não existe na célula, ele tem que estar associado às proteínas. Aí tem proteínas estonas para ajudar a empacotar, e tem proteínas não estonas que servem para ajudar na estrutura do cromossomo. Isso está claro como a noite? Tá? Eu gosto de ir brincando porque vai relaxando e nisso a gente vai ficando concentrado, tá? Porque eu sei que tem uma hora que a gente vai para a luz mesmo, né? Mas aí vocês vão interagindo quando tiverem dúvidas. E aí já entenderam o que é o nucleossomo? É quando eu junto o octâmero, o conjunto das 8 estonas, com as duas voltas do DNA. Muito bom, Bernardo. Is we on the tape. Adorei. É nós na fita aí, mano. Faz assim, yo, yo. Ok? Então, bora. É nóis. É isso aí, gostei. Então, aqui, ó, é a figurinha, a carinha das estonas. Olha como é que elas são bonitinhas, ó. São proteínas, ok? E elas se dobram aqui, ó, que elas vão formando esse conjunto e elas vão se juntando, ó. Isso aqui é uma estona, olha que coisa linda. Tá? Melhor dizendo, isso aqui é o conjunto do nucleossomo, perdão. O DNA dá volta aqui, ó. Agora, um detalhe. Vocês estão vendo que o DNA, ele é depositado em cima das caudas aqui, ó. Isso aqui nós vamos chamar de caudas, tá? Essas partes aqui, ó, que ficam soltas. Você pode ver que o DNA fica ao redor das caudas. Então, já pode guardar o seguinte, qual é a ideia dessas caudas das estonas? Elas meio que apoiam o DNA para o DNA ficar deitado em cima dessas caudas. Tá? Agora, isso é possível graças a essa interação carga positiva, carga negativa. Ok? Agora está aqui o que eu preciso que vocês guardem. Olha como é que vão funcionar as estonas. A gente vai ter essa organização aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o conjunto que a gente chama cada sisteminha desse de um nucleossomo. Quando fica todo compactado assim, ó, é a ideia do cromossomo. Quando começa a descondensar, é a cromatina. Ok? Há também um intermediário, que a gente chama o seguinte, isso aqui a gente pode chamar de heterocromatina, e aqui de eucromatina, que eu vou entrar numa segunda função dessas estonas, tá? Que assim como a estona permite com que o DNA relaxe e condense, esse mecanismo vai permitir o seguinte, quando aqui está descondensado, eu posso permitir que genes sejam transcritos, tá? Quando está descondensado, genes transcritos. Quando está condensado, aí os genes não são transcritos, ok? Aí nós vamos para a segunda função, que é a regulação da expressão gênica. Então, ó, Isabela, como é que funciona? Pelo fato do DNA ter o grupamento fosfato, o DNA naturalmente ele tem carga negativa. As estonas vão ter carga positiva. Aí agora é a hora que você tem a interação entre essas moléculas, ok? Então, ó, estona, carga positiva. DNA, carga negativa. Ok? Clara, eu já vou chegar lá para mostrar para vocês a diferença, tá bom? Muito bem, Isabela. Isabela respondeu lá, ó. Fechou? Então, ó, essa figurinha eu gosto dela para mostrar. Tá aqui o DNA que eu comecei a nossa conferência, ó, a dupla fita em hélice, cadeias antiparalelas unidas pelo pareamento das bases. Só que vocês estão vendo que a molécula vai dando duas voltas aqui, ó. Ok? Quando ganha essa carinha aqui, assim, ó, essa parte aqui, ó, que é onde tem a condensação. Dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo Então, ótimo, professor. Oi, fala. Tá tudo ótimo. Pode continuar. Ah, então tá, obrigado. Então a gente tem uma hierarquia para o DNA. Olha como é que ele funciona. Aqui, ó, DNA que nós falamos, ó, dupla fita em hélice, cadeias antiparalelas, pareamento das bases. Essa molécula de DNA começa a interagir com as estonas que estão aqui, ó, formando aquele sistema que é o nucleossomo. Aí eu tenho quem? A cromatina. Na cromatina é o DNA descondensado. Agora,
se for chegar da hora, por exemplo, da divisão celular, lembra que a gente estuda assim, que lá na prófase o DNA começa a se condensar? Vocês lembram? Claro, então ótimo. Então lembra o seguinte, ó, o que vai acontecer? Os nucleossomos, eles vão se juntando. Tá vendo que aqui eles estão separadinhos? Agora aqui tá vendo que eles ficam todos emboladinhos? Aí vai começar a formar uma estrutura que a gente chama de solenoide. Solenoide é quando essas estonas estão se embolando. Depois que os nucleossomos se empacotam, eles começam a dobrar sobre eles, formando espirais. Aí formam o supersolenoide. Ok? Rebeca, não está travando, não. Aí, olha só. Se eu continuar a dobrar, eu chego no cromossomo, que é o estado de maior condensação. Agora, está clara a relação entre cromatina e cromossomo? E quem está mediando o empacotamento? Que são as estonas, ok? Posso passar um videozinho para entender melhor isso? Professor, só uma pergunta. O que são os solenoides que eu não entendi? Eu vou mostrar agora, posso? Pode. Que aí fica mais fácil com o videozinho, tá? Me dá só um segundinho aqui pro vídeo. Deixa eu ver se ele roda aqui. Peraí que ele deu uma... Peraí que ele deu uma... Ele ficou envergonhado aqui. Aqui, ó, o que vocês estão vendo, ó. Ixi, meu Deus, ele tá surtadinho aqui, gente, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele maior. Aí não fica. Vocês estão vendo uma molécula de DNA, ó. Aí o que a molécula tá fazendo? Ela vai vir, ó. Ela vai vir, olha lá, ó. E dá 2 voltas lá, ó. 1, 2, ó. 1, 2. 1, 2. E vem uma estona chamada H1 que vai prender lá, ó. Vai fazer tipo um sanduíchezinho e prender o DNA, ó. Aí nasceu o nucleossomo, ó. Fechou? Agora, esse nucleossomo, ele começa a dobrar ali, ó, sobre ele mesmo, ó. Isso aí ele já começa a formar o que a gente chama de solenoide, ó. Ok? Ó, e vai lá dobrando. Olha lá que bonitinho, ó. Vai dobrando. Ok? Só que esse solenoide aí que está mostrando é um pedaço ridiculamente pequeno daquela molécula nossa, ok? Que o DNA vai ficando todo assim, ó. Aí ele vai mostrar lá, ó. Que corresponde àquele pedacinho lá, ó. Isso é o seu cromossomo, hein? Agora vem aqui, ó. Que acho que foi o Ronaldo perguntou. O solenoide, ele dobra sobre ele mesmo, ó. Quando ele dobrar sobre ele mesmo, isso aí é o supersolenoide, ó. E o supersolenoide dobra sobre ele mesmo, tá? Sempre seguindo a ideia de uma espiral. Isso aí que é um cromossomo, olha só. Vocês viram que quase não dá mais nem para ver quem é o DNA nessa história? Aí por isso que quando fica condensado, não tem como ter transcrição, porque o DNA ficou escondido, ó. Oh! Oh! Muito bem. Professor, eu tenho uma pergunta. Ah, Essa estrutura azul que apareceu no final, que sustenta o supersolenoide, é o quê? É uma proteína, tá? Não é estona mais. Aí que tá, aí você tem um casamento no cromossomo. Aquela azul é uma proteína que é uma proteína de sustentação do cromossomo, tá? Aí é uma proteína não estona. Ah, que tá aparecendo amarelinha aqui, ó, no vídeo, as estonas. Então você tem um trabalho conjunto de 2 categorias de proteínas, tá? As estonas formando o nucleossomo e empacotando o DNA, e as proteínas não estona funcionando como arcabouço para ligar o DNA. Mas são as Ajudou? mesmas do telômero? Oi? Perdão. São as mesmas do telômero? Não, aí que tá. Aí você tem proteína diferente lá para o telômero. E lá no telômero tem outras proteínas. Beleza. E lá no centrômero tem outras proteínas. Mas são todas não estonas essas. Perfeito, exatamente. Tá, beleza. Perfeito. Ajudou?
Ajudou. Obrigado. Professor, Oi, manda. esse DNA, antes de enrolar nas estonas, eu posso chamar ele de cromonema? Pode, tem livro que chama assim, tá? Tá, beleza, obrigada. De nada. Eu vou pegar, vamos ver se esse vídeo aqui, é porque eu não... Deixa eu ver se ele consegue ficar grande. Aí não fica. Deixa eu pôr pelo menos ele aqui no legendado. E tá, não sei porque ele não quer deixar a tela cheia, vocês vão me desculpar. Aí, olha só, eu vou passar esse videozinho, aí eu vou explicando. Gabriel, eu já te respondo, tá? Olha só, isso aqui é o nosso DNA que nós vimos, ó. Ok? Aí é o DNA, só o DNA. Agora vocês vão ver que vai aderir ao DNA. Esse azulzinho são as estonas. E tá vendo que tem uns bracinhos lá balançando assim, ó? São as caudas das estonas, ok? Aí essas caudas vão aderindo ao DNA, ó, vão abraçando o DNA. Aí olha que bonitinho, o que está acontecendo aí, ó. Aqui já andou um pouquinho rápido, que a gente já está vendo o nucleossomo, e está vendo que os nucleossomos estão se juntando, formando uma espiral. Aqui é o solenoide, ó. Aí esse solenoide, olha lá que bonitinho ele no fundo. Aí tá vendo, ó, que ele dobrou lá, ó. Aí formou um super solenoide. Não satisfeito, o DNA dobra de novo, seguindo um padrão de uma espiral, ó. Aí você tá vendo o super solenoide. E ele dobra de novo para formar o cromossomo, que não mostrou. Mas olha aí que bonitinho, ó, casando com o que a gente vê. O que está acontecendo ali, ó? Aí, ó, quando é que você tem essa formação? Na hora que você tem um evento massa chamado divisão celular. Ali a metáfase, olha a anáfase ali, ó, que bonitinho, ó. Os cromátides indo para cada ladinho, ó. E vai descondensar lá, ó. Ó lá descondensando, coisa linda. E duas células formadas por mitose. Captaram? Ok? Aí, olha só, Gabriel tinha perguntado assim, se vários nucleossomos formam uma cromátide. Na verdade, assim, o que é a cromátide? A cromátide é uma das moléculas duplicadas de DNA, que ela está associada aos nucleossomos, tá? Então é o contrário. Ok? Ah, e quem vai determinar o grau de novelamento? Marcos, eu sabia que você ia perguntar, e eu já deixei o slide aqui para te responder, Marcos, que foi por transmimento de pensação, ok? O que o Marcos perguntou? E ó, que foi o transmimento de pensação. Como é que sabe? Como é que o DNA tem momento que ele relaxa e tem hora que ele empacota? Tem que ter uma sinalização, não tem? Muito bem. Aí é a hora que nós temos aquelas caudas. Lembra que eu fiz a brincadeira das caudas assim? Aquelas caudas, elas são ponto de controle de algumas enzimas. Tá? Deixa eu ver o que a Juliana falou aqui. O solenoide é a junção dos nucleossomos. Na verdade, você inverte. Assim, os nucleossomos, quando eles vão formando a espiral, formam um solenoide. O solenoide, quando formar a espiral, super solenoide. O super solenoide, quando formar outra espiral, cromossomo, tá? Sempre vocês invertem. O nucleossomo é que é o cara, ok? É o nucleossomo que vai definir. Tá claro isso? Então tá. Então aqui a gente vê empacotamento. Então eu queria que vocês guardassem isso, ó. Um resumo do que a gente viu até agora. Cromatina, ela ocorre na intérfase, naquela fase que o DNA ele fica descondensado. E cromossomo é quando está na divisão celular. É assim que fica, ó. Cromossomo simples. Aí eu sabia que a Maria Clara ia perguntar, ó. Eu pus aqui, ó, Maria Clara, o cromonema. Muito bem. Ok? Aí tem lá o centrômero, que vocês já mataram a charada das proteínas. Quando está assim, ó, as cromátides irmãs, é porque eu estou vendo duas moléculas de DNA, tudo bem? Aí elas vão condensar e depois da divisão celular, ó, cada molécula vai para uma célula diferente. E aí, estão vendo, peraí que eu mexi aqui, que vai estar lá embaixo umas chaves grandonas,
para vocês memorizarem que é assim que o DNA se comporta, ok? E o que tem a ver isso com o módulo que vocês estão estudando? Durante todo o desenvolvimento embrionário, depois que o espermatozoide fecunda lá o ovócito, dali para frente, qual é o tipo de divisão celular que vai atuar? Muito bem, vocês falaram, só mitose, perfeito, é mitose o tempo todo, ok? Tá? Aí imagina esse evento ocorrendo durante 9 meses a pleno vapor, a toda carga, no CREO 6 de velocidade, ok? Então, olha só, mais uma vez para fazer uma lavagem cerebral aqui, ó, um videozinho. Então, ó, ali, ó, tá mostrando DNA. Aí, aqui tem uma regra importante que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, que voltou. Sempre uma célula, antes da célula se dividir, primeiro ela duplica o material genético dela. Depois que ela duplicou, aí ela divide, ó. Temos as células filhas, ó. Ok? Aí agora, esse DNA, olha lá como ele está. Ali está como cromatina, um material descondensado. Ok? É um material descondensado. Aí agora, duplicou, ali condensou, ó. Quem faz tudo isso? Os meus nucleossomos, ok? Aí eu tenho as cromátides irmãs, ó, que são as moléculas de DNA idênticas lá, ó. E aí guarda esse conceito, ó. Então você tem assim, ó, antes da replicação é assim que fica lá no seu núcleo. Aqui é uma única molécula de DNA. Na replicação eu tenho duas aqui, ó. Fechou? E aí vai completando lá, ó, as cromátides irmãs. E deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa. Eu acho que ele vai completar isso. Entenderam a ideia dessa primeira parte da conferência? Ok? Que aí eu vou entrar na regulação da expressão, porque eu preciso dessa parte estrutural para a gente chegar lá. Agora você está vendo aqui o DNA, então agora está claro. Aqui, ó, esse lado, quando eu posso ter um detalhe. No DNA não precisa ser ou 8 ou 80. O que eu estou dizendo? Não é ele ficar todo descondensado e todo condensado. Ele pode ter um momento intermediário. Eu posso ter um cromossomo seu que tem partes que ficam assim, ó, descondensado, e partes aqui que ficam condensadas. Aqui vem a segunda função agora das minhas histonas. Quando as histonas criam um mecanismo desse, eu estou dizendo que desse lado eu vou ter a expressão dos genes. E desse lado, eu não vou ter mais genes se expressando. Ninguém. Oh! Ah, muito bem. Ótimo. Muito bem. Então, olha só. Olha que lindo que o Pedro colocou lá. Ó, ficou gigante aí. Muito bem. Então, agora essa área aqui, ó, eu estou dizendo que os genes se manifestam, se expressam. Aqui não. Aí vamos para a segunda função das histonas, que é o controle da expressão gênica. Fechou? E aí vem, ó, que desculpa que eu não lembro agora quem tinha perguntado, da hétero e da eucromatina. Essa foto bonita, vocês estão vendo uma célula nossa de defesa, que é um leucócito, tá? Aqui, ó, onde está o cinza claro é o citoplasma. O resto, tudo é núcleo. Onde está em preto é a heterocromatina. Você pode ver que a heterocromatina ela vem acompanhando a periferia do núcleo. Aqui eu estou dizendo o seguinte, o material genético não tem transcrição. O DNA fica condensado. O DNA estaria nessa forma aqui, ó. Tá? Onde está o cinza claro é a área da eucromatina. Aí o material genético tem transcrição ativa. Aí o DNA aqui não está condensado. Captaram? Que doido? Aí um detalhe, cada célula nossa, aí esse cada célula é no seguinte sentido, ó. Nós temos em torno de 100 trilhões de células. Esses 100 trilhões de células se agrupam em 220 tipos celulares diferentes. Bem? Todas as células, aí vocês vão me responder isso agora. Eu posso dizer que todas as células de um mesmo indivíduo têm o mesmo DNA? São geneticamente idênticas?
Eu acho que Sim ou não? geneticamente sim, né? Isso. Beleza. Por quê? Qual é a resposta? A resposta está no módulo de concepção. De onde vieram todas as suas células? Zigoto. Do zigoto. Então, se veio do zigoto, o zigoto não é a primeira célula? É de lá que eu tenho o DNA original, 23 cromossomos de papai e 23 de mamãe. Lembra que eu falei que uma célula, antes de dividir, duplica o material? Se ela duplicou o material, fez cópia idêntica. Passa para as células filhas. Todas as células da mórula, blástula, gástrula, chegando na organogênese, essas células todas vão ter exatamente o mesmo DNA. Agora, o que faz com que o adipócito seja o adipócito e uma célula secretora de insulina seja uma célula secretora de insulina, que por sua vez é diferente de um neurônio? A forma que você deixa ativo. Oi? Fala um pouquinho mais alto. Ou pode pôr no chat. É a sequência que fica heterocromatina e cromatina. Isso, perfeito. Então, olha só, o que vai fazer agora com que as células do seu corpo fiquem diferentes em forma e função? Tem a ver com essas áreas de eu e heterocromatina. Tá? Todas as células têm área de eu e heterocromatina, mas os genes que ficam em cada região são diferentes, ó. Tá? O que eu estou querendo dizer? Todas as células do mesmo indivíduo são geneticamente idênticas. Entretanto, a expressão dos genes é diferente entre os tipos celulares. Professor, ó... Muito bem. Só para... Tem diferença de eucromatina e locus gênico, né? Oi? Tem diferença de eucromatina e locus gênico, né? Tem. O que é o locus? O locus é o local que o gene é encontrado na molécula de DNA. Ok? Então, guarda assim, todos os genes, eles têm uma localização específica no cromossomo. Tá? É como se fosse o equivalente a um CEP. Cada um de nós não tem um CEP residencial? Isso é equivalente ao locus gênico. Então, por exemplo, o gene da insulina está localizado numa posição de um cromossomo específico. E lá ele fica. Mas, por exemplo, olha que doido. Vamos imaginar que aqui é uma célula de defesa, certo? Leucócito não produz insulina. Então, eu já posso chutar o seguinte, olha, o gene da insulina está localizado em algum local aqui, ó. Tá? Mas aí tem diferença, tá? Locus é quando você falar a posição do gene lá no cromossomo. A heterocromatina e eucromatina está querendo dizer o estado de atividade das moléculas de DNA. Ok? Pegou? Então, por exemplo, aqui, ó, é uma área que os genes não se expressam na heterocromatina. Na eucromatina, é uma área que os genes se expressam. Pegou? Peguei. Que vai variar de uma célula para outra? É justamente essas regiões de eu e heterocromatina. E isso ocorre por uma sinalização química? Aí, isso, eu vou entrar agora nessa sinalização química. Aí você tem um sistema que vai controlar. A regulação da expressão gênica é a minha segunda parte agora da conferência, que aí a gente vai trabalhar um pouquinho esses conceitos, tá? Eu vinha antes preparando o meio para dar um contexto para vocês, tá? Para a gente se situar, para entender agora como esse processo funciona. Mas vocês estão vendo que vem tudo dentro de uma hierarquia, né? Vem dentro de um grau de organização. Tá? Vinícius, tudo bem? Tudo certo. Então tá, alguém quer ter alguma dúvida? Aproveita aí, agora é a hora. Não, né? Então tudo bem. Então, vamos lá. Então, se a gente continuar aqui, ó, eu vou pegar esse videozinho, que eu acho ele legal, deixa eu ver se ele não vai ficar grandão, tá? Vocês me desculpem. Mas vocês vão ver o seguinte, o que a gente vai ver nesse videozinho? Aqui vocês estão vendo o núcleo celular, ok? Essas linhas amarelas,
A cromatina. O nosso DNA descondensado, ok? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Aí presta bastante atenção o que vai acontecer ali, ó. Por enquanto ele está lá, blá, 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 mas a gente vai ver que o material vai ter que ser replicado, ok? Na hora que replicar, ó, ou melhor, desculpa, vai ter que condensar. Estão vendo aqui, ó? Aqui é uma área, então, que eu tenho o quê? Eu ou heterocromatina aqui, ó? Pode ter o chat. Heterocromatina, tudo bem? Ó, aqui é uma outra área de heterocromatina. Agora aqui tá vendo que tá fazendo o caminho contrário? Então agora aqui tá virando o quê? Eucromatina. Cromatina, muito bem. Então vocês já estão percebendo o seguinte, a célula, ela faz um sisteminha que ela pode fazer tipo um processo de sanfoninha. Então, aqui, ó, Bernardo, desculpa, gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Espera aí. Eu vou responder ali o Bernardo, que ele fez uma pergunta importante, ó. Eu vou pegar aqui assim, ó, para a gente entender essa lógica, olha só. Então, Isabela, vou trazer todo mundo agora numa tacada só de volta aqui para esse plano material. Olha só. O que a gente tem? Na heterocromatina, é a parte que eu tenho lá, todos os cromossomos, que vocês vão guardar o seguinte, existem partes do cromossomo que vão ser ativadas, outras partes não. Tá? As partes que não são ativadas, elas são colocadas para o lado. Imagina você pegar uma linha e você poder embolar uma parte dessa linha e jogar para o canto. Tá? Mas não quebra a linha, não. A linha continua. Então, o que acontece? Todos os cromossomos, eles têm áreas ativas e áreas inativas. As áreas inativas, elas ficam condensadas e são deslocadas para a periferia do núcleo. Nessa área, eu tenho a heterocromatina, genes inativos desligados. Tem parte desse cromossomo que são partes ativas. Aí agora o que eu vou ter? Eu vou ter a eucromatina, tá? Eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês, ó, em homenagem a vocês. Deixa eu abrir aqui o Jamboard. Jamboard eu gosto que é um quadro de anotações, tá? Professor. Oi. Então, deixa eu ver se eu entendi mesmo, recapitular aqui. Por exemplo, uma célula do meu olho seria na parte da eucromatina, caracterizando a cor do meu olho. E na heterocromatina seria, tipo, uma característica da minha pele, por exemplo. Porque ele não vai usar no momento. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Então tá bom. Obrigada. Tá? Pegaram? Tá? Excelente. Estão vendo o Jamboard? Esse quadro branco? Tá aparecendo aí para vocês? Olha aí no compartilhamento, que eu pedi para compartilhar. Ainda tá no vídeo, professor. Eu mandei um convitezinho para vocês aí, ó. Professor. Oi. A parte que tá mais condensada é a que tá inativa, então? Nesse esquema aí desse vídeo? Isso. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar no Jamboard.